Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Frontalizados. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário. E hoje a gente tem uma das minhas grandes referências de neurologista aqui na nossa presença, a ilustre presença desse grande tutor, grande mestre que nós temos, o cérebro mais impressionante que eu já vi na minha vida. Hein, Anderson? Fala aí. Hoje o programa está muito especial, mas muito especial mesmo, viu? Olha, esse nosso convidado hoje é uma referência nacional e internacional. Já foi chamado de oráculo, para mim é um dos titãs da neurologia nacional, é um dos founding fathers da neurogenética e acho que da neuropediatria também é founding father, mas da neurogenética com certeza, né? Exato. E, obviamente, aqui a gente já deixa o conflito de interesse logo na largada, que dentre as virtudes inúmeras do nosso convidado, ele tem a virtude da paciência, de ter nos tolerado como fellows dele, como alunos de doutorado. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o professor doutor Fernando Koch, professor titular da cadeira de neuropediatria da Universidade de São Paulo, e a quem temos o prazer, privilégio, orgulho de chamar de amigo, e ele nos cedeu um pouco do seu tempo aqui. Então, Fernando, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Olha, não acredita na metade do que essas pessoas dizem aí, viu? Eles são, assim, sempre muito gentis e falam, assim, de uma forma muito elogiosa, mas não sabem bem o quanto eles me ajudam no dia a dia e o quanto ajudam a pegar as coisas que eu esqueço. Eu saí outro dia com o computador de uma fellow na mochila, então eu tenho uma quantidade de histórias aí inacreditável de besteira que eu faço no dia a dia. E aqui em casa tem até um jeito de dizer isso. Quando sai uma bobagem dessa, eu falo, ih, outra coquice, que é o jeito das pessoas terem de se referir a essas distrações. Já disseram que é cleptomania, mas juro que não é, viu? É só mesmo. Mas obrigado pelo convite, acho que vai ser legal esse bate-bola aqui que a gente vai ter. Assim, a gente quer saber um pouco da sua trajetória, assim, quer saber um pouco não, quer saber tudo da sua trajetória em busca do gene perdido, dos genes perdidos. Mas antes da gente começar a correr atrás dos genes, queria saber o que o senhor faz no pouco tempo livre que o senhor tem, quando não está em busca do gene perdido, como é Bom, Fernando eu na realmente vida não médica. passo muito tempo da minha vida em busca de genes perdidos, trabalhando com investigação. Isso virou a minha cachaça atualmente, né? De olhar dados e tentar. E a gente sempre tem, eu acho que realmente tem uma descarga no núcleo accumbens quando você faz um diagnóstico, e isso acaba sendo aquela coisa que reforça. Mas para chegar nesse, você tem uns 5 exames que você fala, isso aqui não vai dar nada, e é isso. Eu leio muito, né? E eu acho que vocês devem saber. Eu dei um desafio para o Anderson há não muito tempo de ler um defeito de cor e não são. E ele cumpriu assim com perfeição a missão de acabar um catatal de 900 e tantas páginas. Esse é um livro que eu recomendo sempre. Eu acho que para quem é brasileiro, a gente entende muito a nossa história através da grande desafio, do grande problema que foi a escravidão e do trauma que isso causa até hoje, né? E é um livro que é fantástico. E o Anderson morando em Salvador faz muito mais sentido. Mas esse é um que eu sempre ando com o meu livrinho na mochila. Quando eu pego o metrô para voltar para casa, eu aproveito para ler um pouco nos meus tempos livres. E eu tenho um lugar para descomprimir, que eu vou para Campos do Jordão, né, que é uma casa, é um espaço da minha família lá há muitos anos, e uma zona bem retirada, onde eu consigo recarregar as baterias. Mas, assim, é bem intenso mesmo, essa combinação de uma atividade acadêmica com uma outra, que imagino que todo mundo saiba, que eu sou um dos fundadores da Mendelix, e isso foi um desafio enorme, né, vencer. Você tem uma curva, você tem que aprender muito, né, nesse tipo de trabalho
de análise de sequenciamento do exoma e do genoma, tudo isso. E eu acho que é muito bom você se poder manter intelectualmente ativo, trabalhando e tendo alunos. Eu acho que um dos segredos de você se manter interessado é ter alunos curiosos e ter pessoas que vão te instigando a buscar novos conhecimentos. É uma via de mão dupla. Quando vocês falam que eu fui o tutor, eu acho que eu aprendi muito com todos vocês e eu não acredito no ensinamento que é numa direção só. Eu acho que ensinamento, se ensina aprendendo e tem que ter uma reciprocidade e tem que ter empatia, né? Não tem como ensinar ninguém se você não tem empatia. Eu acho que, ao longo do tempo, eu aprendi a desenvolver essas, eu chamo de qualidade, né, de ter uma tolerância muito grande e de sempre procurar o melhor de que tem cada pessoa. As pessoas são muito diferentes, você sempre tem razões para ter problema, para achar que uma pessoa fez algo que você não gosta, tal. E eu acho que eu tento passar isso para o grupo também, senão vira uma briga, né? Quer dizer, se você põe pessoas que são muito diferentes trabalhando junto e começa a instigar a competição entre um e outro, a intriga tal, aí você vira um inferno. E a gente tem essa questão, a ciência é muito interessante, mas muita gente diz que a ciência um ambiente tóxico. Eu acho que ela pode ser tóxica, sim, se você se você entende que o teu parceiro é um competidor, que ele vai passar a tua perna, e essa excessiva busca por publicações e por é uma coisa que acho que não faz muito sentido no mundo acadêmico. Eu acho que enquanto você tem prazer no conhecimento, é o que você tem que buscar. O saber tem que ter sabor, essa é uma palavra do Foucault, e eu acho que isso vale muito para a vida. Enquanto você não tem, quando o saber passa a ser uma coisa proprietária, onde você não quer compartilhar, é um problema terrível. Excelente. Professor, só antes da gente continuar, joga um pouquinho tua câmera para a esquerda, porque está meio descentralizado. Isso. Agora, tá bom? Agora está ótimo, perfeito. Doutor Fernando, a gente, enfim, sabe de toda a sua genialidade, né? Quem te conhece sabe do quanto que o senhor é um erudito, um exemplo para várias pessoas lá no HC, né? Eu sempre digo e continuo dizendo que certamente o senhor é uma das minhas grandes inspirações, não é porque eu estou na tua frente, não, o senhor já sabe disso. É verdade, é verdade. Não estou puxando o saco. E a gente queria saber, do ponto de vista acadêmico, médico, quem que foi tua grande inspiração? Ou suas grandes inspirações? Né? Teve alguém assim que... Como o senhor é para mim, alguém foi para o senhor? Não? Vamos lá. Eu acho que tem momentos da vida que eu lembro, assim, que eu comecei... na faculdade eu não tenho nenhuma referência, não tenho uma referência médica familiar que eu possa dizer que me inspirou e que me colocou nessa trilha. Mas eu acho que a minha primeira grande inspiração na área de neurologia foi realmente o professor Lefebvre. Era uma figura extremamente carismática, extremamente que tinha uma ascendência muito grande, mas é um tipo de liderança ao mesmo tempo era muito, hoje eu entendo como muito centralizadora, e isso pode ser um problema. Você tem uma pessoa que é um mito, a gente falando coisas de mito, vocês já sabem que eu acho que é um pouco perigoso quando você tem alguém. Mas eu acho que tem um momento da vida que você quer alguém para ser um teu pai científico, alguém que te inspire. Mas o professor Lefebvre faleceu muito jovem, ele 4 anos depois de virar professor titular, ele veio a falecer, então eu fui a última turma a ser formada por ele. Teve uma outra pessoa que na minha formação foi muito importante, que eu acho que é um exemplo de uma pessoa com uma ética muito grande, que me deu muitos outros ensinamentos, é uma pessoa de uma dignidade enorme, que foi a professora Maria Joaquina Marques Dias. Ela foi, para mim, uma referência. Ela, né, eu durante muito tempo
tinha uma relação com ela, que as pessoas achavam que a gente tinha embates, mas eram embates muito intelectuais, e que a gente conseguia, no fim dessa conversa, voltar e ter as pessoas, quer dizer, os residentes que assistiam às nossas discussões achavam que a gente ia sair no tapa, mas jamais isso aconteceu e jamais tinha essa intenção. Era não vou dizer uma competição, mas a gente tinha divergências em algum ponto e aprendia a defender o ponto de vista, sabe? Sempre com muito respeito. Então, ela foi, na minha formação aqui no Brasil, uma pessoa muito importante. Aí eu tive 3 anos nos Estados Unidos, e se você me perguntar o que me motivou a viajar, hoje eu fico até um pouco assim, falando, eu decidi fazer genética, sem ter a menor ideia do que ia encontrar pela frente. E aí tinha terminado o doutorado, meu doutorado foi numa área de imunologia, eu trabalhei com síndrome de ataxia, mioclonia, que é algo que, assim, era uma doença rara, tinha uma coisa interessante, mas eu não prossegui nessa linha, mas resolvi, eu tinha um relacionamento bom com as pessoas da biologia, a Célia Kaufmann, Maiana, e isso me fez me interessar mais, mas foi assim, sem ter nenhum preparo mesmo, tá? Eu viajei, ganhei uma bolsa da FAPESP, hoje em dia eu acho que não seria contemplado, porque eles iam dizer que mais que uma pessoa sem nenhuma formação vai querer ficar fora e trabalhar. E no fim foi algo que mudou muito a minha cabeça, eu fui muito bem acolhido pelo professor Hugo Moser. Hugo Moser é uma dessas figuras, é um titã, extremamente acolhedora, super gentil e que me botou dentro de um laboratório onde eu tive um tutor científico, que é o Kirby Smith, é um PhD, é uma pessoa que conseguiu me ensinar os primeiros passos, mas muito foi realmente indo atrás, e é uma coisa que tem que ser um pouco autodidática. Eu nunca tive um curso formal, e passei por algumas vergonhas mesmo, de você chegar numa reunião e não entender patavina do que estão falando. Não pelo inglês, mas por um assunto que você não tem nenhum domínio. Mas eu acho que eu entendo isso, que foi uma decisão super certa, porque isso me permitiu, primeiro, respeitar trabalho de laboratório, entender que a pesquisa é trabalhosa, nem sempre dá certo, que você pode estar cheio de idas e vindas, e que tem que, é sobretudo colaborativa. Eu tenho um respeito enorme pelas pessoas que trabalham com pesquisa básica, e eu acho que eu adquiri isso tendo um tempo de bancada, mas claramente não era minha praia. Mas eu recomendo que quem tiver uma experiência clínica, se puder ter uma experiência básica, eu acho que dá uma vivência bem interessante. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então eu falo, o professor Lefebvre, Maria Joaquina, Hugo Moser, Kirby Smith nos Estados Unidos, e teve pessoas que foram importantes na minha vida, mas é que eu não acho que posso dizer que marcaram de uma forma profunda. A Humbertina Reed foi uma pessoa muito correta, muito acolhedora, o Aron Diamante, cada um com seu estilo, mas dizer que foram pessoas que marcaram a minha trajetória, eu ficaria nesses 3, 4 com a pessoa do laboratório. Muito legal, doutor Fernando. E eu cheguei a presenciar uma dessas discussões com a doutora Maria Joaquina, realmente, assim, tinha hora que eu achava que a coisa ia para as vias de fato ali. Não era nem um teatro, não é que a gente fazia ensinar, parecia que estava no MMA, mas era uma forma e era muito respeitosa, eu gostava muito. Não, sim, era muito interessante. Eu acho que talvez o tom, para quem não tivesse acostumado, pareceria um pouco pesado demais. E a Joaquina era muito assertiva em tudo, era muito assertiva, ela era muito cortante e ela tinha um cuidado com o português bem falado, não odiava deslizes, então ela tinha uma forma mais
dura de lidar, mas a gente se deu muito bem e ela foi muito importante na minha vida profissional. E nesse período que o senhor foi para fora, quando foi? Lá com o Hugo Mas Moser? foi de 92 a 95. Eu fiquei 3 anos, 2 anos e quase 3, né, em Baltimore, na Hopkins. Inicialmente com uma bolsa do governo brasileiro de 2 anos, e depois eu consegui uma extensão com uma bolsa local para concluir o trabalho que eu vinha fazendo, que foi em adrenoleucodistrofia. Então, meu interesse por leucodistrofia vem dessa época. Eu ia chegar nisso aí, o que o senhor estudou lá, porque o Hugo Moser é a grande referência em adrenoleuco, né? Até hoje Não, tem muita coisa não, escrita que a gente ainda... mas é uma figura, assim, absolutamente de uma gentileza toda a prosa. Foi muito marcante. E é muito bom você chegar num lugar viajando, estava com filhos pequenos, tudo, e uma pessoa que me botou na casa dele até que eu arrumasse um lugar para morar. Fiquei uma semana na casa dele. Era isso, ele fazia com todo mundo. A casa dele parecia uma uma Babel, porque tinha chinês morando lá, tinha uns russos que apareciam e eu voltava, eu nunca sabia quantas pessoas tinham, era uma casa enorme, mas era isso, ele tinha esse lado acolhedor. Entendi. E aí, bom, aí o senhor ficou lá 3 anos e aí já voltou, né, Aí é para aquela história, a adaptação na HC. volta não é muito fácil, né? Porque a gente não tem uma tradição. Eu, depois de um tempo, eu me juntei ao grupo, passei a frequentar o Centro de Estudos do Genoma Humano, já estou lá há mais de 20 anos que eu vou. Mas isso permitiu que a gente estabelecesse algumas alianças e passasse a ter um papel maior naquela que a gente chama na busca do gene perdido, né? Que muitas dessas histórias de identificar famílias e buscar correlações entre genes e fenótipos foi em cima de colaborações que aconteceram dentro do Centro de Estudos do Genoma Humano. Eu, nesse meio tempo, também, eu trabalhei durante 15 anos com bioquímica genética, né? Para quem não sabe direito, bioquímica genética é aquela área de laboratorial que trabalha com testes enzimáticos, dosagens de metabólitos, como aminoácidos, ácidos orgânicos, que servem para diagnosticar doenças genéticas. Uma vez que as técnicas de DNA já tinham começando, mas eram caríssimas. Para você sequenciar um gene, pelas tecnologias, antes de haver o sequenciamento de nova geração, eram muito caras e custosas e demoradas. E, além disso, todo o trabalho de investigação era muito mais trabalhoso. Então, eu peguei essa transição para começar, quer dizer, você tem uma série de inovações, desde o aparecimento da reação em cadeia da polimerase, os sequenciadores iniciais, que era o carbono radioativo, depois sequenciadores capilares, e tudo isso foi ganhando momento, mas a grande ruptura que permitiu a genética, a gente entender muito mais os mecanismos de doença e entender essa diversidade gigante de condições genéticas, foi com o sequenciamento de nova geração, e aí também eu tive a possibilidade de eu estava no Fleury, saí do Fleury, porque as grandes empresas eu acho que eles têm decisões mais lentas, e aí resolvi, também ter um papel importante aí, o Davi Schlesinger, que é um cara que tem essa visão ao mesmo de empreendedorismo, de olhar para novas tecnologias, tanto de informática quanto de sequenciamento, e quase que a gente começou numa garagem até conseguir, não foi exatamente uma garagem, a ideia inicial era mandar todo o sequenciamento para fora, a gente viu que não ia ser possível, isso está fazendo 15 anos agora, né? E hoje em dia todo mundo fala em exoma, sabe o que é exoma, genoma, e a gente foi pioneiro no sentido de implantar no Brasil
E o primeiro sequenciador em larga escala que chegou foi a gente que colocou. Mas isso, claro, tem que ter dinheiro por trás, tem que ter financiamento. E essa foi a terceira, tive que reinventar a roda de novo, né? Uma reinvenção indo para os Estados Unidos, trabalhando com básica, outra emergindo na bioquímica genética, e outra falando, bioquímica genética é legal, mas tem coisas que... E hoje em dia a gente entende como a bioquímica genética estando muito mais... muito menos pujante do que era tempos atrás. Ela continua sendo relevante, mas a gente vê que muitos diagnósticos migraram para molecular. Você usa a bioquímica como um rastreio e vai depois para genética, para molecular, para DNA. E nesse caminho aí, imagino que tenha tido vários momentos eureka, assim, mas quais que foram que mais marcaram, né? Porque com tantos turning points, assim, né? Eu acho que o que a vida ensina é que eu acho que você não tem que ter medo de aprender e que você vai passar vergonha mesmo algumas vezes e é normal e essa assim momentos eureka eu acho que foi quando eu percebi e não é nada muito novo que não adianta você ficar na cadeira no laboratório ou no consultório que você tem que ir para onde as pessoas estão. E essa ideia de fazer trabalhos de campo é uma coisa assim muito produtiva e você consegue ter uma dimensão social daquele problema de uma forma muito maior. É uma experiência modificadora. E eu recomendo assim que sempre que tiver possibilidade, se você tiver com uma pergunta boa e souber que numa determinada região tem um determinado problema, vá até ele, tá? E é claro que você não é uma coisa que você percebe sozinho, mas você tem que ter essa disponibilidade de passar por perrengue, ficar dias fora e passando. Eu acho que todos, tanto você, Anderson, quanto o Freua, tiveram alguma experiência desse trabalho e é muito legal. A última que a gente fez não faz muito tempo, né, Freua? A gente foi lá, um bate e volta lá para Minas, e é super bom. A gente consegue com isso ter uma ideia mesmo em loco e se talvez se a gente ficar esperando, não, traga para cá, não tem essa história. E o Anderson também, a gente teve essa experiência. E eu, assim, a última que eu fiz foi lá para a Amazônia, então eu tenho esse lado assim, de curioso e de... Eu acho que isso se... tendo possibilidade, tô, eu, tô, eu sou, eu vou atrás. E o momento eureka é perceber também que as coisas estão mudando muito rápido e que se você tem uma tecnologia chegando, você tem que abraçar logo, você tem que ser um first user e não ter medo. E agora, a gente vive esses novos ciclos de inteligência artificial, mas eu sinto que eu estou um pouco cansado de empreender de novo nessa área, mas eu vejo pessoas como o próprio Freua demonstrando um entusiasmo. Eu tenho um filho, que é o Gustavo, que é assim, absolutamente fascinado por esse mundo, mas eu acho que eu estou no momento da carreira mais de colher frutos e de terminar mas eu continuo aberto para essas tecnologias. Os nossos Gene Trips são sempre muito emocionantes, né, doutor Fernando? No Muito, último aí batemos até foto com o ET de Varginha, né? a gente faz cada uma que não dá para... Não, a Varginha não era o objetivo de fazer o DNA do ET de Varginha, né? Exato. A gente estava atrás de uma cidade próxima, falou, bom, já que vai para Varginha, tem que ter uma visita. Mas era uma coisa que... e ter essa disponibilidade, a gente foi em outras viagens mais curtas, mas é super bom. É muito legal. E, doutor Fernando, mais uma, assim, por outro lado, né, o senhor está descrevendo aí alguns momentos eureka, né? E fala pra gente sobre alguns momentos da tua vida que tenha sido, assim, perda de tempo, assim, pô, isso aqui não valeu nada fazer, perdi tempo aqui.
É difícil dizer, né? Eu acho que o tempo que por exemplo, eu trabalhei muito indo em hospital, passando visita. Aquilo você faz porque precisa, num determinado momento. Você acha que vai encher teu consultório, mas é ilusão. Se eu pudesse não ter feito isso, mas aí você tem as pressões econômicas, né? Então, você tem que ter esse equilíbrio de conseguir. Não é que você está atrás de milhões mas conseguir o mínimo, pagar a escola, esse tipo de coisa. Então, essa ida, eu acho extremamente desgastante visita hospitalar e passar esse sistema de cobertura, de ter que ficar, às vezes, o pessoal ligando, você tem que sair de madrugada, é horrível. Eu acho que isso uma coisa que se eu pudesse, eu não teria feito. Mas você vai dizer, foi ruim? Não, é uma coisa que você faz para manter. Do ponto de vista acadêmico, as pessoas perguntam: por que você fica no hospital? Te ocupa muito tempo, o hospital das clínicas, né? Mas eu acho que a gente está lá muito pela possibilidade de aprender e ensinar. Eu acho que isso é extremamente motivador e isso não acontece numa situação que você está indo ver o paciente no hospital. Lá você está vendendo seu tempo, seu serviço, é remunerado, mas eu acho que é algo que é muito desgastante, e o deslocamento se tornou um inferno, né? Então, essa é a situação. Se eu pudesse recomendar alguma coisa, se você tiver possibilidade de se deslocar o menos possível no seu dia a dia, é só vantagem. E momentos assim, ou coisas da carreira do senhor que o senhor mais se orgulha, assim, por exemplo, poxa, Olha, não é exatamente eureka, mas assim, fala assim, poxa, essas histórias que eu gosto de contar, assim, que eu me orgulho delas. como assim? Histórias ou momentos Não, e coisas feitas da carreira do senhor, assim, que. eu acho que eu consegui formar muita gente ao longo desse tempo. São pessoas que eu continuo tendo um ótimo relacionamento, né? Grande parte dos meus alunos, você tem eu continuo com trânsito. Quer dizer, então eu acho que a pós-graduação pode ter sido difícil, mas não foi uma experiência assim tão horrorosa que eles nunca mais querem falar e nunca mais querem ter esse tipo de e alguns estão mais talentosos para isso, outros talvez tenham começado, mas não tem valor, não é para mim, e tudo bem, eu acho que faz parte. E a formação de residentes, né? Eu acho que hoje em dia deve ter passado por mim mais de 100 residentes de neurologia infantil, então eu conheço praticamente em todos os estados. Eu acho que isso é o maior legado que a gente pode deixar, é formar pessoas. E compartilhar conhecimento, compartilhar suas dúvidas. Eu acho que se você sabe alguma coisa, ensine isso, não fique para você. O senhor falou agora há pouco, no começo aqui da nossa conversa, que é normal, pode acontecer de passar uma vergonha aqui, outra acolá. Se lembra de alguma vergonha que tenha passado para contar para a gente? Tem uma boa, chegando nos Estados Unidos, na reunião de laboratório, você vai lá, tem uma reunião semanal, aí um apresenta os dados, e eu não tinha ideia do que era biologia molecular, né? E aí, de repente, apareceu lá um cDNA. cDNA, para quem não sabe, é o DNA complementar, cDNA. E eu ficava achando que o cDNA era alguém que ia aparecer lá, era o Sidney, né? Que era uma pessoa, que era um negócio. Eu não entendia. O que é esse cDNA aí que todo mundo fala? Estavam em busca do cDNA do gene da adrenoleuco. Então, fica aquela história: usa uma sonda poli-A para capturar o RNA. Então, aí hibridiza, aí acha que eu pesquei o cDNA. E aí, então, você começando a ouvir uma reunião de laboratório em inglês, que eu era fluente, mas não tinha aquele ouvido tão adaptado, e começando a usar uns jargões desse, eu fiquei desesperado. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Esse Sidney não vai chegar nunca aí para a gente conseguir terminar. E essas, assim, mas são coisas que depois você ri de você mesmo, né? Essa é uma das que eu acho curiosa aí ao longo do tempo.
Mas é isso, se você se aventura nisso, você vai passar vergonha mesmo, e depois você vai rir das bobagens que acontecem. Perfeito. E o Sidney provavelmente nunca chegou, né? Nunca chegou o Sidney, até que eu me toquei o que era o Sidney. Mas não é uma coisa intuitiva, né? E depois, o meu domínio de genética era muito reduzido, muito pequeno. Não tinha ideia do que seria um DNA complementar ao RNA mensageiro, que é essa ideia de você copiar. O RNA é super instável, então você faz uma cópia em DNA, dupla fita, e isso é estável. E o desafio foi, porque eu acho que a gente, e vocês de alguma forma, têm formação em neurogenética, mas a gente combinar duas áreas que são muito desafiadoras, né? Eu acho que neurofobia é uma coisa que é muito comum entre os médicos em geral, entre os estudantes de medicina, e a genética em cima da neuro é algo que é de uma complexidade muito grande, mas isso é que faz ser mais saboroso mesmo, né, de ter essa possibilidade de combinar duas áreas de conhecimento e que estão em evolução, né? Quer dizer, se eu lembrar da neurologia que eu comecei a ver, a gente tinha que brigar para conseguir uma tomografia. Eu via angiografia para fazer, o pessoal que trabalhava com trauma fazia carátido angiografia para saber se tinha um extradural, um subdural, é uma coisa assim inimaginável, né? E hoje a gente fala em ter uma tomografia para saber se vai poder trombolizar, coisas assim. Então, eu vi a medicina mudar muito, e eu peguei a grande era da imagem e peguei o avanço da genética. Mas uma das coisas que eu quase fiz na vida, eu estava indo para a França para ficar com a Charlotte Travers, foi quase. Mas aí eu ia trabalhar com epilepsia. Mas eu odiava eletro. Aí eu falei, não, não vai dar certo. Esse negócio de ficar vendo papel e olhando aquelas ondinhas não era para mim. E aí eu mudei de área. Foram as duas áreas que eu cheguei a prospectar. E interessante isso da neurogenética, porque mesmo dentre os neurologistas, eu acho que dentre os neuropediatras menos, mas o Frio deve ver isso. Os neurologistas também são bem, assim, avessos, assim, ficam com bastante medo mesmo, né, de encarar. É uma coisa um pouco assustadora, assim, no primeiro momento, né? O neuropediatra, por ossos do ofício e por trabalhar ele é mais, ele tem que ter um domínio maior. Hoje em dia não se concebe um neuropediatra que não tem um domínio mínimo sobre genético, de como solicitar exames. Você tem uma quantidade. As doenças genéticas são mais frequentes no começo da vida, tá? Então a chance de você, se você trabalha com um idoso, a chance de você ter que fazer uma investigação genética, muitas vezes é para excluir alguma doença genética, mas ela muito provavelmente vai ser uma doença degenerativa. A gente começa a ter, né, alguns avanços de doenças por expansões que são de manifestação tardia, mas a realidade é que a taxa de positividade de exames genéticos é sempre maior na infância. Então, por uma pressão de conhecimento. Mas existe sim nenhum médico gosta de trabalhar em coisas que ele não se sente seguro. Eu acho que isso é absolutamente compreensível, e a gente tem que ter realmente a gente tem uma obrigação, né, de combater o que eu chamo de analfabetismo genômico, das pessoas fazerem erros que são você vai dizer, não pode isso aqui, a pessoa tem que ter cuidado de não trocar os pés pelas mãos e não perceber. E na dúvida, tem que ir atrás. Mas às vezes é difícil que uma pessoa reconheça que aquilo que ele pensou não está correto. Então, e é muitas as áreas que as pessoas... A imunologia mudou tudo. Se você imaginar o que era a imunologia de 10 anos atrás, o que é agora, então são duas áreas que, considerando
que o ciclo da imagem não que tenha terminado, mas viveu um grande momento, a gente teve duas áreas da neurologia que as pessoas tiveram que se reinventar, que é a genética e a imunologia. Quantidade de coisas que não eram conhecidas há poucos anos é gigante. E o que vai ver nos próximos anos, eu acho que a gente vai aumentar o domínio sobre terapias, né? Que esse é o último grande avanço que a gente tem que ter. As terapias gênicas, as terapias de doenças genéticas, em primeiro lugar, têm aumentado, e as terapias gênicas também estão aí, e provavelmente a gente vai ver um boom disso nos próximos anos. O que é preocupante é o custo disso, né? E a gente tem que ter um certo equilíbrio e entender que esses tratamentos não tem que ter um teto, não dá para se considerar que isso tenha que ser a qualquer preço. Mas pode ser que você tenha tecnologias que sejam de domínio e que uma tecnologia sirva para muitas doenças, onde você troca mantendo o vetor, troca o conteúdo, você consegue. Enfim, eu acho que a gente vai ver sim um grande avanço de tratamento, coisa que tornava a genética também pouco interessante, né? Porque era uma coisa meio de colecionador, de dizer, ouvi uma doença rara, e você tinha muito pouco a oferecer. Isso devagarzinho está mudando. E o senhor acha que assim como aí o campo da genética, barra neurogenética, tem alguma coisa que o pessoal deveria estar olhando e que não está olhando mais? Porque assim, parece que o caminho realmente é esse, ter cada vez mais tratamentos personalizados, essa coisa de uma plataforma que você faz um pequeno ajuste para poder tratar várias doenças, mas tem algo assim que no campo da neurogenética a gente deveria estar olhando. O que eu acho que o grande desafio que a gente tem é entender as limitações do exame, né? Eu sempre acho que, por outro lado, você pode ter um encantamento com a genética, achando que ela vai te trazer todas as respostas, e isso também é um erro que eu acho grande. A gente tem que entender que você tem doenças oligogênicas, poligênicas e ainda fatores ambientais que são extremamente importantes. E é interessante que, recentemente, hoje teve um concurso para professor titular da medicina do estilo de vida, que eu acho que tem um impacto muito maior do que pode ter a genética para a população em geral. O estilo de vida diz muito sobre as doenças que você tem hoje e que vai ter amanhã. E a gente sempre teve um olhar assim muito imaginando que você tendo um controle da individualidade, você vai saber, não, aquela fantasia de que fazendo mapeamento genético, você vai descobrir qual é a tua melhor alimentação, vai ter uma orientação do melhor exercício, e muitas das coisas que podem te fazer mais saudável ao longo da vida são muito mais simples, você não precisa de nenhum exame genético para dizer isso, né? Então, essa tirania do DNA, a gente tem que ter um cuidado também de não achar que o DNA é o que vai determinar no seu futuro. Muitas das coisas que definem o teu futuro estão acima de decisões que nada tem a ver com o destino marcado por o DNA. O DNA em algumas situações, ele é determinante, são as doenças monogênicas. Em outras, eles são ainda muito. Eu acho que o grande desafio que eu vejo ainda é o grupo de doenças psiquiátricas. A gente não tem ainda um entendimento da neurobiologia das doenças psiquiátricas, um entendimento profundo. Eu fico, assim, muito aflito, por exemplo, com a questão de transtorno do espectro autista. A gente decididamente não entende os mecanismos por trás, engatinha um pouco em termos de tratamento, mas a lacuna que tem entre o conhecimento e as medidas que são mitigadoras é muito restrita. Eu acho que essa é uma área que vai ter... E saúde mental é um problema enorme, né? Eu acho que isso ficou muito evidente na pandemia, e eu acho que ela é responsável por uma perda significativa de qualidade de vida da população por conta de problemas relacionados
a depressão, abuso de substâncias e tudo isso. Eu acho que esse é um desafio que tem que ser abordado. Então, e o outro problema grave é a pseudociência, né? Eu acho que vocês têm um olhar grande nisso e das pessoas, e a gente tem que ter uma crítica muito apurada e tomar muito cuidado com essas soluções mirabolantes e com propostas que são mágicas, né? Não, se é um problema complexo, não vai ter uma resposta simples, não vai ter algo que você diga, isso aqui é a solução. A história do ácido folínico agora que vai curar o autismo. Assim, é chocante que isso seja trabalhado dessa forma. Então, desafios são muitos, né? E eu acho que a gente tem que avançar, principalmente na questão de qualidade de vida, passa a ser importante, a preocupação com o ambiente é crítica nesse momento também. Então, e saúde mental são. Doutor Fernando, eu queria fazer um exercício aqui com o senhor, uma cápsula do tempo. Eu entendi Ah, que a gente tem vários desafios, etc. O senhor até prospectou já algumas coisas do futuro, mas eu queria que, assim, para a pessoa que for abrir esse vídeo daqui 15 anos, assim, o que o senhor acha que a gente vai estar conseguindo fazer vamos colocar esse tempo, mais uns 15 ou 20 anos, assim, a que ponto que o senhor acha que vai evoluir? Porque a ideia seria também a gente abrir isso depois e ver o que se cumpriu ou não, entendeu? Não? que aquilo que a gente vai ter um entendimento muito melhor da nossa constituição genética, certamente vai ser trivial você entender. Eu acho que essa genética vai poder ser usada para entender melhor relações com fármacos e tudo isso. Mas eu acho que as pessoas vão ter que ter mais clareza de que a resposta não está, muitas vezes, no DNA. A resposta está em coisas que são, às vezes, até mais simples e alcançáveis. Então, essa fascinação pela ciência, buscando que tudo vai ser respondido pelo teu DNA, eu acho que é enganosa. A gente tem que combater essa visão, da mesma forma que tem que combater a noção de que as propostas totalmente pseudocientíficas, né? Pseudociência vai ser um desafio permanente. Da mesma forma que você tem um avanço, você vai ter alguém que propõe coisas que você cansa de ver isso no dia a dia, né? E propondo desde técnicas, tratamentos, equipes. E a medicina tem isso. Eu acho que você, em algumas, não tem nada de errado, tratamentos off-label, mas de repente você dizer que é proprietário de uma técnica especial para tratar alguma coisa que nunca foi devidamente apurada é uma vergonha. E a genética abre muito, O que né? essa cápsula do tempo, o que a gente vai ver? Eu acho que você vai ter monitorização mais fácil, né? Quer dizer, os diabéticos vão ter, você vai ter muito mais facilidade de controlar a doença crônica, com microsensores, com tudo isso. E eu acho que você vai ter que educar as pessoas a saberem cuidar da própria vida e cuidar da própria saúde, né? Que eu acho que é um enorme desafio. Eu ia dizer que a genética abre muito para charlatões, assim, né? É uma área que, infelizmente, Que é tem. charmosa, né? Então você vai ter aquela coisa. Uma coisa é ter um DNA que eu chamo recreacional, de saber a tua ancestralidade. É legal você saber de onde veio e tal. Tem gente que gosta, né? Eu não dou muita bola, mas de construir a árvore genealógica. Todo mundo tem uma referência, né? E eu fico pensando na população africana que perde tudo, né? Aquelas pessoas foram sequestradas na África e são africanos, e lá na África eles eram, cada um tinha sua identidade, sua população, sua língua, aqui perdem tudo. E aí eu acho que pode ser uma tentativa de resgate, de até, porque é um direito mesmo, né? E a gente tem uma história, assim, de muita violência, né, ao longo desses séculos e que levou a essa
situação de pessoas que foram arrancadas do seu continente. Então, quando dizem que esse foi o maior crime contra a humanidade, teve muitos crimes contra a humanidade, mas esses eu acho que é um dos grandes. E aí também isso me faz posicionar totalmente a favor de uma situação de cota racial e de privilegiar pessoas que historicamente foram afastadas dessas sofreram muito e a gente tem um racismo estrutural. Então, voltando mais uma vez ao defeito de cor, eu acho que isso abre muito os olhos. Então, eu acho que a gente tem um grande caminho ainda no sentido de ser realmente uma democracia, onde as pessoas têm seus direitos respeitados. E também não dá para se imaginar que a gente vive um momento de muito assistencialismo, de bolsa disso, bolsa família. Eu entendo que isso tem que ser uma medida realmente transitória, mas quando você não tem o que comer, você não tem mesmo que dizer. E aí as pessoas falam, não, mas vão ficar acostumadas, não vão querer sair. Olha, ninguém fica feliz em ganhar um salário mínimo e achar que isso vai compensar todas elas, mas é controverso. Está falando muita coisa aqui. Não, não, mas tá bom o papo, mas eu queria puxar para uma outra coisa que o Freua falou da cápsula do tempo, saindo um pouco aí que a gente está fazendo um pouco de análise até histórica, mas eu queria jogar lá para frente. Aí ele colocou 15 anos, vamos colocar assim, 150 anos. Por que da minha provocação? A gente não vai abrir essa cápsula do tempo, mas é só porque tem o senhor conhece o Yuval Harari, ele vive falando que assim, quando a gente dominar a técnica para poder fazer aperfeiçoamento genético das pessoas, é claro que é um baita de um debate ético infinito, mas ele acha o seguinte, vai chegar uma hora que o pessoal vai dar um ipom na ética e quem puder fazer um melhoramento genético fará isso, sei lá, que é 150 anos. Você acha que é possível que chegue nesse nível de tecnologia e que aí, em vez da gente ter hoje uma discriminação social, a gente vai ter uma discriminação biológica entre as Isso é o pessoas? admirável mundo novo, né? Isso aí não é novidade, no sentido de ter pessoas que foram formadas para ser servis e pessoas que foram formadas para você criar uma sociedade de castas impregna isso. Eu acho que não. Eu acho que a tecnologia tem um teto, tem um limite. As pessoas vão querer bem-estar e a gente tem que ter. Eu não sei se 150 anos, do jeito que a loucura está, a gente vai ter humanidade para contar a história, né? Você imagina, a gente eu estou falando aqui no ano de, quem diria que no 2 anos, você tivesse uma pessoa que é claramente insana num poder, com controle do país mais poderoso do mundo, né? E realmente a preocupação da sobrevivência da humanidade nunca teve tão forte aí, né? Basta um botão, basta dizer. Ele não falou assim, vou exterminar uma civilização. O que é isso? Quer dizer, tem um. Eu estou realmente muito preocupado tanto com questões assim que são chamadas ambientais, que eu acho que são bem relevantes, e talvez a gente tenha que caminhar para um mundo de bem. Eu acho que a gente está caminhando, tem soluções energéticas bem interessantes no sentido de matrizes energéticas mais limpas, deixando de. Mas eu me preocupo muito com a sobrevivência, né, dos nossos tataranetos, eu não sei, é desafiador. E, e eu acho que o ser humano tem um nível de agressividade muito grande. Se você não cria formas de controlar isso, a tendência é isso. A guerra é a tragédia. E a gente vê que isso a gente não consegue. Então, eu não sou muito otimista com relação a esses 150 anos.
Eu acho que a tecnologia tem coisas fantásticas, elas trazem. E ainda tem o grande problema da informação, né? Sem falar de redes sociais, de como as pessoas se engajam nessas coisas, que é uma variável que eu não podia imaginar que assumisse essa dimensão. Quem podia imaginar que as pessoas se alimentassem de informação dentro de um círculo fechado? Mas, doutor Fernando, vamos imaginar um cenário hipotético onde a humanidade exista em 150 anos aí. Eu, O senhor acha que a gente vai conseguir editar DNA das pessoas e fazer com que as pessoas... tecnologia, mas eu não acho que isso vai ter um impacto. Ela vai ser usada com finalidades terapêuticas, principalmente. Edição de DNA para consertar um defeito genético, para formar o super-homem Isso. de Nietzsche, para formar aquela. Eu acho que o mundo tem uma história assim horrorosa de eugenia, né? E então, se você imaginar, a genética, ela começou com o propósito de melhorar o ser humano de trazer para eles qualidades melhores. Então, isso trouxe esterilização de deficientes intelectuais, em grau mais intenso, extermínio, né? Os primeiros campos de extermínio da Alemanha não eram para judeus ou ciganos, eram para deficientes. E isso traz uma responsabilidade, o movimento eugênico era muito forte. Aqui no Brasil, o presidente da Sociedade Eugênica Paulista é uma pessoa chamada Arnaldo Vieira de Carvalho, que foi o fundador da Faculdade de Medicina. Então, você tem uma. Eu me preocupo um pouco, muito com essa ideia de poder. Uma coisa é consertar um defeito, a outra é dizer que eu vou botar genes para expandir o tamanho do cérebro e com isso eu vou formar mais. Porque o que a inteligência artificial traz agora é que muito do trabalho intelectual você vai você não vai delegar, mas você tem muitos trabalhos que hoje em dia são exaustivos, você acaba tendo que ceder o espaço para tecnologias, é assustador. Eu não acho que essa ideia, eu seria frontalmente, estaria muito aflito de dizer, não, vamos conceber uma, uma edição humana para criar um super-homem, que horror. Não. É Playing God mesmo, não é isso, parece. É. Não, eu acho que a preocupação que o Val Harari coloca, assim, de se houver a técnica, o ser humano não vai dar conta de colocar os freios éticos necessários. Concordo. Eu acho que essa é o. Você não vai. As pessoas não vão conseguir ter um controle e ter uma segurança sobre isso. E é meio Frankenstein, né? No sentido. Isso aí é uma coisa bem antiga, né? O homem querer fazer melhor. E as tragédias. E a história está cheia de exemplos. Estava falando hoje, né, do Tuskegee, do uso de entender como a hepatite em lugares de deficiência intelectual, sífilis entre população afrodescendente. Quer dizer, a gente tem a medicina é cheia de histórias tétricas mesmo. E eu acho que muito por infrações éticas, claramente. A medicina é manchada por histórias ruins, né? O estudo, eu estava conversando hoje com o Dr. Fernando Koch no metrô sobre o estudo Tuskegee, né? Que é aquele estudo que Fala, Roma. inocularam treponema em ameríndios, né? E descendentes, Tipo, sem tratamento para ver o que aconteceu. para ver a história natural da Era sífilis, né? natural da sífilis. Bizarro, né? Bizarro. É essa a ideia. E já tendo tratamento disponível, deixaram de usar. Entendi. Bom, para tentar deixar a conversa um pouco mais leve aqui, fazer umas perguntas mais. Eu acho curioso, pelo menos assim. Qual que é a sua região neuroanatômica preferida? Bom, dos neuroanatômica, é o núcleo accumbens.
A coincidência é o meu também. Eu sempre faço essa pergunta, nunca me perguntaram, mas o meu é o Accumbens também. O Accumbens é Quer demais. explicar um pouco mais para os não iniciados? Bom, é o centro de gratificação, né? Você solta dopamina quando fica feliz, quando chega num... E o que explica muito das nossas perversões e dos nossos interesses, né? Quando você vê as pessoas vidradas em aposta, é o núcleo accumbens. Quando você vê as pessoas enchendo a cara o dia inteiro, é o núcleo accumbens que gratifica. Cocaína é núcleo accumbens. Então, ele está no... É o lugar onde se senta o piloto, né? Quando você acha de o livre-arbítrio, que as pessoas decidem o caminho que toma, você vai ver que não, a gente ainda é muito movido pelas gratificações do núcleo accumbens. Ou seja, quando acha o gene perdido no exoma, aí você se sente gratificado e motivado a avaliar mais Não, querer e perde o sono e fica assim, não, a descoberta, ter esses momentos de falar isso aqui é algo novo, nós vamos em frente, é uma das coisas. Então, ele é o que te faz andar para frente, é o que te faz gratificar, e às vezes tem que ter um pouco de falar, chega, né? Agora precisa ver outras coisas também. E algum gene preferido? Assim, você deve ter vários, você tem direito a dizer mais de um. É o gênio da paraplegia SPA. Não, é aquele que tem uma história mais longa, que durante muito tempo a gente perseguiu e envolveu várias pessoas, pessoas que... Não, conta essa história que é muito boa. A história da paraplegia espástica, atrofia óptica e neuropatia periférica, e sempre começa de um jeito assim meio trivial, de uma pessoa chegando num atendimento lá na USP dizendo, e é um negócio que eu nunca vi, aí ela diz, na minha cidade tem muita gente com a mesma coisa. E aí também tinha a Silvana, que falou, não, então eu vou para lá, eu vou tentar descobrir, e realmente ela foi para lá, viu que numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte tinha muitas famílias consanguíneas e com essa doença, que leva uma doença grave, que não leva a comprometimento cognitivo, mas leva uma perda de visão bem precoce, uma paraplegia espástica e uma neuropatia periférica. Então, isso vai, de alguma forma, reduzindo a independência motora dessas pessoas, e o interesse inicial da Silvana era entender o que as pessoas achavam que era aquilo. Aí vem as várias teorias, como tudo na neurologia, a teoria mais corrente na época, que era a sífilis, que levava a tudo isso, né? E daí a gente foi a campo, mas numa época onde você não tinha sequenciamento de nova geração, você não tinha o trabalho de fazer estudo de ligação, que é uma forma de associar uma região genômica com aquele fenótipo, mas era o sonho do geneticista ter famílias, uma família muito grande, no final a gente chegou a mais de 80 indivíduos naquela região que tinham essa doença. Isso é tudo efeito do fundador com consanguinidade. E essa história se rolou aí por mais de 10 anos, envolvendo diferentes alunos de doutorado. A Lucinês, que continua colaborando com a gente hoje, ela é a grande, ela ensina genética para todos os neurologistas que passam pelo grupo. A gente tem o Ira, que foi a pessoa que depois recebeu. E é uma corrida de revezamento, né? Você tem que ter uma persistência para conseguir. Até que se identificou o gene e por um caminho todo tortuoso, é uma alteração que está fora da região codificante, então exoma não resolveu, foi muito trabalhoso essa história, e que no fim foi de 2002 a 2015 que a gente ficou em busca do gene perdido. Hoje em dia seria mais rápido, e rapidamente se definiria, faria o estudo de ligação, mas essa dificuldade mostra o quanto o avanço da tecnologia, talvez a gente tivesse sem o aparecimento do sequenciamento de nova geração,
a gente não teria chegado a um diagnóstico como foi o sequenciamento. Ele foi provavelmente o primeiro genoma feito no Brasil. Não foi feito aqui, foi feito fora, mas quando a gente falou tem que ir para genoma, aí bateu. Mas a gente sabia onde buscar. Essa é a diferença. Fazer um genoma sem saber o que buscar não dá muito resultado. A gente estava trabalhando numa região bem reduzida e tudo fazia sentido. Então, esse foi o meu gene favorito, uma cinisina de cadeia leve, e aí depois brotam casos espalhados aí pelo Brasil. Recentemente era um de Campinas, então a gente começa a ver. É raro, é brasileiro, mas não apareceu também no Egito, não sei como. E esse que apareceu no Egito, dá para saber assim, quem foi para que lado? Então, é uma mutação muito particular, que é uma deleção em região controladora, então eles certamente são relacionados, mas como esse relacionamento se deu, se é uma mutação ibérica que voltou para o Egito, né, porque afinal de contas os judeus foram expulsos do Egito, os muçulmanos também, saíram de lá, e então se isso depois... Mas a gente não tem outros casos identificados afora do Brasil e esse do Egito. E não teve uma corrente migratória do Egito para o Brasil que possa justificar. Pode falar, Anderson. Tem mais alguma pergunta? Não, tem mais perguntas assim. Eu sei que a gente está tomando muito do seu tempo, doutor Fernando, mas eu prometo que vai ser rápido. Então, primeiro um comentário, e aí depois a gente vai para as perguntas finais aí. Se o Friel também quiser comentar. Eu quero falar é que a genética está ajudando a reescrever a história, né? A genética de populações, assim, é muito legal isso, né? Super interessante você cruzar dados antropológicos e históricos com dados de DNA. É fascinante. E isso mostra muito a formação do Brasil, né? Esse é um estudo clássico já. O Darcy Ribeiro já tinha dados antropológicos da formação do brasileiro, mas os dados de DNA da nossa população, isso foi um trabalho importante do Sérgio Pena, de Minas Gerais, professor Sérgio Pena, que mostrou muito bem que nós somos uma população miscigenada, onde tem um predomínio do Y europeu e uma divisão das mitocôndrias, que são de origem materna, o Y paterno, as mitocôndrias maternas, que é a tripartite, onde você tem africano, indígena e europeu. Isso traduz muito bem como a gente foi formado, uma migração de homens da Europa, as mulheres não viam no início da colonização, e como já se diz, não existe pecado abaixo do Equador, então tudo era permitido. E essas relações entre populações dominantes brancas e populações cativas ou subjugadas, como a indígena e a africana, fez com que as uniões fossem feitas entre portugueses e europeus com africanas, e aí a gente tem essa nossa história. Quer dizer, a raiz da nossa história está em relações claramente assimétricas, onde você tem uma pessoa com poder, e não deixa de haver você pode dizer, tem as histórias chiques de Chica da Silva, coisas que tentam adoçar a nossa história, mas é uma história de violência, a gente não tem nessa raiz e a gente paga muito preço disso, né? E o DNA confirma isso, o DNA confirma que sim, e aí fala, mas o Brasil é miscigenado, e a história, a escravidão nos Estados Unidos era uma escravidão no mundo protestante, né, de que realmente havia uma certa segregação, não houve uma miscigenação tão intensa, e a gente ao mesmo tempo dizia que aqui era mais amigável, que as pessoas se relacionavam, mas por trás disso não tem aquela ideia de casa grande e senzala, de ser um mundo cordial, está longe de ser verdade. A violência existiu com formas diferentes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.
Mas quando você vai para os Estados Unidos, você vê que a população africana tem um grau de miscigenação que é muito menor do que a que você vê no Brasil. Você está em Salvador, você vê isso. E então, Bom dia. essa relação entre história e genética é fascinante. E assim, se você quiser saber, esses testes de ancestralidade funcionam, mas não vai saber qual tipo de atividade física, nem, quer dizer, a recreação eu acho que para na ancestralidade, o resto é coisa que nem horóscopo quase, se acreditar, ok, se algumas vezes acerta, outras não, você pode descobrir que sente gosto amargo, tem essas coisas, se o brócolis é amargo ou não é, se gosta ou não, essa aí pode ser alguma coisa monogênica, mas se vai ter cabelo, qual a cor do cabelo, tudo isso dá para ter alguma inferência, mas... Então, o recado que eu dou é: genética, use com moderação, não é para achar que vai trazer. Ela é fascinante quando você tem perguntas boas. Se você não tem uma boa pergunta, às vezes chegam pedidos onde você tem 7 perguntas, aí você sabe, não vai achar nada. Onde essa pessoa tem tiroidite, tem doença celíaca, tem isso, tem aquilo, e aí não. E sempre pensando que o poligênico talvez seja muito mais relevante do que o monogênico. É isso aí. Anderson, mais alguma pergunta? Eu tenho aqui. Não, eu te cortei, agora é sua vez. Não, depois você pode. A última pergunta eu vou deixar para você, então. Eu queria o seguinte: eu queria que o senhor desse algumas dicas culturais para gente. Pode ser um filme, um livro, uma peça teatral, aquilo que o senhor achar que é interessante. Dá uma dica cultural. Foi há muito tempo, é uma pena, mas assim, aquela coisa de não ter. Realmente, eu acho que o fato de você ter televisão, ter cinema, ter os streams, te deixa muito preso em casa. E eu, não vou em teatro, assim, né? E não gostaria demais. Eu leio bastante, já dei o exemplo aqui de um defeito de cor, que foi meu presente para o Anderson quando ele terminou o doutorado, um pouco depois, acho, quando você... mas eu sou um leitor bem eclético, né? Não que eu leia autoajuda, mas eu gosto eu estou acabando de ler agora O Filho de Mil Homens, que é um cara, assim, fascinante, né? O escritor... como é que é o nome dele? Agora deu branco. O Filho de Mil Homens é do... já fico devendo. Que agora virou uma série da Netflix. Então, a gente tem, eu acho que literatura te faz refletir muito e é um momento de relaxamento onde você volta. Eu tenho assinatura da Sala São Paulo, vou uma vez por mês quando dá certo, e eu acho música é uma coisa que me dá muito prazer. E, como eu falei, meu relaxamento é passar uns dias no mato sem televisão, só ouvindo o que a natureza tem de bom para dizer. Eu acho que o contato com o mundo não urbano é super importante. Legal. Fui pescar aqui, é Walter Hugo Mãe? É isso, Walter Hugo Mãe. Ah, legal. Mais um aqui para pilha É, que eu tenho que ler. meio esquisitos, meio difícil, mas ele escreve maravilhosamente bem. Fico a dica aí, O Filho de Mil Homens. Antes da última pergunta, assim, nessa busca pelo gene perdido, a gente deixou de perguntar alguma coisa aqui que o senhor gostaria de comentar, registrar, ou a gente já te abusou? A busca do gene perdido vive um momento, é um momento da transição do conhecimento de cultura tecnológica, e a gente vive isso constantemente. A gente teve na neurologia a ruptura neurofisiológica, a ruptura do conhecimento com o aparecimento da neurofisiologia, métodos de imagem. Agora a gente vive a genética e métodos imunológicos para diagnósticos de
muitas doenças. E elas trazem insights assim super importantes. Mas o que eu digo que agora, não que ficou mais fácil, mas talvez você não dependa, não seja toda essa aventura. Eu não precisaria ir para 5 vezes, 3 vezes, 4 para o Rio Grande do Norte, a gente consegue. E é uma pena. Eu acho que você ter a possibilidade de entender em loco o impacto de ter algum tipo de deficiência é super importante. Então, eu aconselho quem tiver possibilidade de. Agora tem os estudantes de medicina procuraram a gente para falar de um programa que eles têm de viajar, estão indo para o Mato Grosso. Eu falei, se precisar, vou junto. Eles queriam levar a neuroinfantil lá para ver não sei o que. A gente acha que isso faz muito sentido na vida. O país é enorme, né? Então, você sair um pouco da tua bolha é interessante. Isso mesmo. O senhor sabe que, como diria o Chacrinha, não sei se foi o Chacrinha, falava que nada se cria, tudo se copia, foi ele, né? Não era isso, não? A gente vai copiar uma pergunta aqui de uma pessoa que eu gostava muito, né, Anderson? Eu assisti muito Provocações na Cultura. Hein, Anderson? Não, é uma pergunta simples e fácil. Doutor Fernando Koch, o que é a vida? A vida é uma aventura, né? Eu acho que ela tem começo, meio e fim. Eu penso muito na terminalidade. Eu acho que a vida faz sentido porque ela tem fim também. Não dá para se imaginar a vida como algo permanente. E ao mesmo tempo, é uma coisa, o aparecimento da consciência de você se ver como um indivíduo finito é algo que incomoda, mas depois você se ajusta a isso. Eu acho que eu, eu não, quanto mais a idade avança, mais você pensa no fim, né? O que eu gostaria é manter o intelecto funcionando, mas a gente não tem garantia de nada, né, nesse mundo, né? E a não permanência faz com que você não fique projetando tudo para o futuro e pense em viver a vida aquele momento e também não ficar angustiado com tudo que pode acontecer, que é assim, tudo que de ruim que pode acontecer, vai acontecer um dia e a gente tem que aproveitar esses momentos bons e de relacionamento. É uma aventura. Eu acho que você sabe o que você vai, não tem. Se perguntar se eu sou uma pessoa religiosa, já fui, mas eu não me sinto. E acho que as pessoas, cada um se apega e tenta buscar o sentido da vida de uma forma. Excelente. Tá respondido. Se fosse o Abu Janra aqui, né, e era presencial o programa dele, ele levantava e dava um abraço, né? E falava assim: essa é a única coisa falsa desse programa. Mas vai ter que ser virtual o abraço. Assim. Imagine, foi um Muitíssimo prazer. obrigado Eu pelo acho que tempo do ninguém vai ter senhor. muita paciência de ficar ouvindo essa conversa toda. Duvido. Mas vai Acho que ter vai ter muita gente que gente. vai ver, vai compartilhar, vai ver de novo, vai voltar esse trechinho sobre o que é a vida várias vezes. Né? Eu acho muito legal, tô falando. Muito obrigado mesmo, viu? Imagine, foi um prazer. Também agradeço muito, obrigado por ter dispensado parte do seu Não, tempo é um prazer. com eu e o Anderson, né, os dois aqui, mas Olha, a gente tem grande estima pelo senhor. Eu acho que vocês são muito criativos, sempre buscando novas formas de comunicação e de trazendo esse entusiasmo por ouvir histórias. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Obrigado.